Opa, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago, mais uma vez aqui junto com o Daniel, né, para falar a respeito aí de economia, falar um pouco de como estão as perspectivas macroeconômicas, né? A gente já falou aí nas últimas semanas, falou de varejo, de inflação, de balança comercial, né, numa série de indicadores importantes. Hoje a gente vai falar de índices de atividade, né, e também de geração de empregos, né, que inclusive hoje a gente teve um número bom que o Daniel vai comentar. Tudo tranquilo, Daniel? Opa, tudo bem? Tudo tranquilo. Beleza. Quer colocar uma apresentação também? Eu vou compartilhar aqui a tela. Acho que Tá. fica melhor. Deixa eu só trocar a minha aqui também, que é captura de tela 2 aqui. Isso, assim fica melhor. Manda bala aí, Daniel. Beleza. Então, a gente vai falar hoje aí sobre o IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica aí, divulgado pelo Banco Central, e também sobre a criação de empregos aí, que foi divulgado hoje, inclusive, sexta-feira, pelo Ministério do Trabalho. Então, começando aqui pelo Índice de Atividade Econômica, né, que é o IBCBR, que ele é praticamente aí uma prévia do PIB, né? Embora o IBCBR, no curto prazo, ele seja um pouco diferente, né, do que o PIB, porque ele tem aí ajuste sazonal, né? Mas na base anual, então, esses indicadores eles acabam se aproximando bastante, mas realmente é o mais próximo aí que a gente tem na divulgação mensal aí para ver como é que anda a atividade econômica. O que a gente pôde observar, e já até de acordo com o que a gente já vem falando aí de produção industrial, do varejo, de serviços, né, é que algumas perspectivas aí, algumas expectativas não se confirmaram para esse início de ano, né, esse primeiro trimestre. Nós tivemos então uma moderação na atividade econômica, né? Os dados vieram abaixo do esperado em diversas atividades, em diversos setores, né? Aqui então, no IBCBR divulgado, a comparação entre fevereiro e janeiro de 2018 teve uma variação positiva fraca aí de 0,09%, né, com ajuste sazonal, sendo que a projeção também já era pequena aí, né, porque esse indicador ele veio depois aí dos indicadores de varejo e produção industrial, por exemplo, né? Então a projeção já era baixa de 0,15 e o dado veio então abaixo do projetado com 0,09%. E na comparação anual também mostra que a atividade econômica entrou em desaceleração. Porque se fôssemos comparar fevereiro desse ano com o ano passado, o crescimento é de 0,66%. Mas na base anual, a comparação de janeiro foi de crescimento de 2,95%. Então já mostra aí uma queda nessa passagem aí, óbvio, comparando o mesmo mês em anos diferentes. Então, é uma moderação da atividade econômica no primeiro trimestre, né? Embora nós tenhamos aí dados de janeiro e fevereiro apenas ainda, né? Tanto no IBCBR como no varejo e na produção industrial, né? A expectativa na virada do ano era de que no primeiro trimestre nós tivéssemos um crescimento aí em torno de 1%, né, nesse primeiro trimestre do PIB, e agora o mercado já está falando em 0,5%, tem gente falando até em 0,3%, né? E isso já também impactando a previsão do crescimento do PIB para o final do ano aí, que era de 3% no início do ano, caiu agora, de acordo com o relatório Fox, para 2,76% e já tem gente no mercado falando em 2,5% até em 2,2%. Óbvio, varia muito essas projeções, porque ainda é muito cedo para falar sobre isso, né? Nós temos essas variações de curto prazo, até o IBCBR, a apuração dele é diferente do PIB, né, propriamente dito. Então, temos que esperar para ver, mas realmente a perspectiva para o PIB no primeiro trimestre, que é mais mensurável agora, então a perspectiva é de um PIB com crescimento menor do que a gente imaginava no início do ano. A gente falou, até para recapitular aqui, sobre a produção industrial, né? Ela veio abaixo aí na passagem de janeiro para fevereiro, com um crescimento de 0,2%, bem abaixo da projeção, que era de 0,6%. E só retomando os destaques, que era bens de consumo duráveis, né? Isso na questão da produção industrial, que teve um crescimento de 1,7%, e o destaque negativo ficou então em indústria extrativa, que foi uma queda de 5,2%, que já tinha uma queda também na base anual de 5,5%, e foi aí
uma variação negativa que foi uma surpresa para o mercado, muito em função de questões operacionais, né, que a gente falou principalmente na questão do minério de ferro. Também é importante observar que o cenário é de crescimento. Nós tivemos aí, então, maior amplitude da indústria, né, sendo que, na comparação anual, em fevereiro, 18 das 26 atividades apuradas pelo IBGE tiveram crescimento, né, tiveram variação positiva e algumas com variação bem acima aí do esperado, com eletrodomésticos aí passando de 10%. Então, em alguns pontos, a gente tem aí surpresas positivas, mas também tivemos surpresas negativas, que é o caso da indústria extrativa. Quanto ao varejo, né, até nessa batida aí do consumo, né, nós estamos aí num cenário de incertezas, nós temos a falta de alguns incentivos que tivemos no ano passado, como o caso de resgate de contas inativas do FGTS. Então, o varejo ele apresentou uma queda de 0,2% na passagem de janeiro para fevereiro. Fevereiro normalmente não é um ano muito bom, mas a projeção era de 0,6%, então o indicador veio bem abaixo do esperado, muito em função aí da queda em alimentos, bebidas e supermercados, né, que é um dos principais itens aí consumidos por famílias aí, e uma das principais atividades que influenciam o IPCA. Então, está aí um dos motivos do IPCA estar tão baixo também. Então, no varejo, a gente teve destaque positivo para móveis e eletrodomésticos, né, que cresceu 1,5%, muito na questão de eletroeletrônicos de uso doméstico, né, da linha Marrom, que no caso dá para destacar aí televisores, né, no caso estamos em ano de Copa do Mundo, e também materiais de escritório e informática, que teve um crescimento de 2,7%, isso estamos falando do varejo. E o destaque negativo, que foi uma surpresa, foi a atividades relacionadas a vestuário, que vem aí com um crescimento de 7% nos últimos 12 meses, mas na última passagem aí, depois de vir de alguns meses de crescimento em sequência, teve uma queda de 1,7% e foi uma surpresa. Então, esses são os destaques do varejo. Em relação à receita de serviços, crescimento de 0,1%. Então, no contexto geral, aqui está alguns dos motivos aí para essa questão do IBCBR de janeiro para fevereiro. E lembrando, né, Daniel, até desculpe te interromper, mas que o varejo é bem sensível a qualquer alteração de perspectiva também, né? Então... até isso que eu vou comentar agora nesse sentido é que o varejo ele vem sofrendo com uma questão do trabalho, que a gente vai falar mais aí na frente, né, do mercado de trabalho. A gente tem um crescimento no mercado de trabalho, muita gente comemorou, de novo, né, o terceiro mês seguido de criação de vagas formais, foi aí em torno de um pouco mais de 56 mil vagas criadas, só que em janeiro foram criadas 77 mil vagas. E essa criação de vagas vem caindo mês a mês. E era esperado que crescesse a partir de janeiro, né? Era esperado acima do que aconteceu. Óbvio que é positivo a criação de vagas, mas veio abaixo do esperado, até a questão do primeiro trimestre como um todo. Também tem além dessa questão das vagas formais, existem muitas vagas informais sendo criadas, né, autônomos, por exemplo, e esse tipo de trabalho gera um pouco de incerteza, mais incerteza do que um trabalho de carteira assinada, e isso influencia no consumo das famílias, né? O consumo acaba sendo menor do que deveria. Esse é um fator, e talvez o fator mais importante na questão do consumo, né? Que na medição da atividade econômica está na parte da demanda juntamente com investimentos, né? Então, o consumo aí tem esse fator, que também é influenciado por spreads muito altos ainda na questão do crédito, né? Nós temos algumas questões aí que são a incerteza aí em relação à inadimplência, né? Os bancos ainda têm incerteza sobre o caminho aí da inadimplência, que vem diminuindo, né? Mas ainda tem muito risco nessa questão do empréstimo. Existem poucos bancos também, a questão da competição influencia muito nisso. Nós temos um cenário de queda na taxa básica de juros, mas esses juros acabam não sendo essa queda não acaba não sendo repassada para os consumidores totalmente, pois nós temos 4 bancos grandes que correspondem a mais ou menos 80% do fornecimento de crédito do Brasil. Então, essa falta de competitividade também é um problema estrutural que, obviamente, só seria resolvido aí em longo prazo. E a gente que acompanha essas empresas da Bolsa, a maioria delas, fora a Caixa e o BNDES, que não tem capital aberto, né? Até o BNDES fechou um pouquinho a torneira agora.
dos outros bancos que têm capital aberto, Santander, mas principalmente Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, a gente acompanha que a tendência é ao contrário, né, cara? Cada vez eles ficarem mais fortes, né? Tanto que se a gente pegar os números aí dos bancos médios, vieram bem apertados, né? Os bancos médios com uma rentabilidade. No mínimo, um banco menor deveria ter uma rentabilidade maior, e foi ao contrário isso que a gente viu. Né? A gente vê uma dominância cada vez maior dos bancos grandes. Óbvio, para quem é acionista é bom, mas para o mercado, de uma forma geral, é ruim. Né? Então, isso é uma coisa que vai demorar bastante tempo, se é que um dia isso aí vai ser ajustado. Né? Realmente, esse mercado ele é muito consolidado, falta um pouco de competição, um pouco não, falta muito, né? Muito. Competição. E até esses bancos grandes, eles vêm com uma rentabilidade, com uma receita, né? Que é óbvio, o balanço é diferente, uma receita menor. Né? Eles vêm emprestando menos e fugindo do risco, né? Mas, de uma forma geral, né, esse é um problema estrutural, né? E é mais aí para o longo prazo. Nós temos também incertezas pela questão do ano eleitoral, aí é algo que interfere na questão da demanda, né, nos investimentos, né? Hoje nós temos um cenário com investimentos voltados para a base atual, né, para reposição, e ainda muito pouco voltado para projetos de expansão, né? Então, é outro fator aí dentro da demanda que influencia na atividade econômica. E também, para esse ano agora, mesmo aumentando as vagas de trabalho, né, com esse crescimento que a gente vem observando nos últimos 3 meses, a renda ela deve ser afetada aí pela questão da inflação, né? A inflação em 2017 foi de 2,95%, a previsão para esse ano agora é de 3,5%, então a renda real tende a ser afetada por essa questão, mas a massa consolidada provavelmente vai ser maior do que a do ano passado. E, novamente, aqui, voltando a mencionar a questão da falta de incentivos, como nós tivemos ano passado, que foi a questão do resgate de contas inativas do FGTS. Nós temos algumas questões aí que pode ser utilizado o FGTS para empréstimos consignados, tem alguma questão relacionada a compulsório também, que vai ter mais dinheiro em circulação, mas, de uma forma geral, precisamos, então, de mais incentivos do governo para aumentar o consumo. Aqui é mostrar a variação mês a mês do IBCBR. A gente teve essa perspectiva aí de um crescimento maior nesse início do ano, até por ter vindo de 4 meses positivos, 4 meses de forte crescimento no final de 2018. Teve uma queda em janeiro e agora um crescimento bem fraco. Então, esses 2 primeiros meses já mostram aí uma moderação da atividade econômica. Mas se nós dividíssemos ao meio esse quadro, nós podemos observar que o lado esquerdo, que é o final de 2016 e início de 2017, tivemos 4 meses negativos, né? E no lado de cá, no lado direito, somente 2 meses negativos, apresentando então uma questão mais positiva aí no crescimento da atividade econômica, que se iniciou ali na metade de 2017. E até, Daniel, é legal comentar a mudança, né, da economia, e principalmente nos últimos 20, 25 anos para cá, que era quase impensável que a gente tivesse um cenário mesmo de economia não crescendo e a inflação não crescendo também. Né? A gente tinha aqueles cenários de, mesmo com a economia forte, queda, a inflação explodindo para burro, né? Principalmente antes do Plano Real, isso era uma coisa bem comum. Então, até um cenário novo aí para a economia do Brasil, né? Parece país de primeiro mundo, quando a economia não cresce, a inflação não cresce também, né? Uhum. Pelo menos vamos dizer, um problema positivo, porque, de certa forma, isso contribui muito, né, para os juros permanecerem em baixa. Né? E continuar incentivando... Óbvio, ninguém está dizendo que é ruim, que é bom a economia não crescer, mas seria pior se fosse ainda um cenário com inflação. Né? Mas existe um crescimento, né? Um crescimento não, sim, sim, com certeza. Com certeza. Com a inflação controlada ainda. É. Bom, até para mostrar essa questão aí pela visão da demanda, né? Eu trouxe aqui um gráfico que já foi utilizado na nossa explicação sobre o varejo, em vídeos passados. Aí. Mostra ali a retomada do varejo a partir do final de 2016 e chegando a estabilizar ali, que foi justamente quando começou esse crescimento econômico de uma forma mais robusta, né? Que foi ali a partir de junho, julho. Então, desde ali, o varejo ele se manteve estável aí, acima ali mais ou menos de 92% do que foi o ápice lá em 2014, né?
Então, aqui mostra bem a questão do varejo, né? Ela vem oscilando no curto prazo, mas com um crescimento gradual na visão mais de longo prazo. É importante retomar esse gráfico para dar uma analisada de novo no varejo. E aqui, para finalizar, então, que obviamente tem uma relação, né, que eu falei nessa visão da demanda no crescimento da economia, é a questão da abertura de vagas. Nós tivemos aqui em março, a gente tem os dados da atividade econômica até fevereiro, né? Então, em março, a gente teve um crescimento de pouco mais de 56 mil vagas, né, na diferença entre admissões e demissões, que estaria a diferença de 1.340, né, 1.340.000 de admissões, para um pouco mais de 1.200.000 de demissões, então, sendo aí o terceiro mês positivo nesse indicador, sendo que é o melhor desempenho para março desde 2013, quando, óbvio, era outro cenário, era bem diferente do que é hoje. 2013 aí teve, se não me engano, uma variação positiva de 112 mil vagas, bem acima do que é hoje, mas, óbvio, estamos aí no melhor março dos últimos 5 anos. Até outra comparação, comparando com o ano passado, março fechou com mais demissões, superando admissões no mercado formal, né, na questão de carteira assinada. Então, houve fechamento de 63.624 vagas, né? Então, bem diferente. Então, agora a gente tem uma criação de vagas já há 3 meses seguidos. No primeiro trimestre, né, somando esses 3 meses, né, nós temos aí, então, uma criação de pouco mais de 204 mil vagas, né, o que é importante. E em março, a gente pôde observar também que das 8 áreas econômicas dentro desse estudo, né, desse indicador, 6 fecharam com criação de vagas, né? As áreas principais aí é Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que juntos criaram 70 mil vagas. E aí o Nordeste e o Norte do país tiveram aí uma variação negativa de mais ou menos 14 mil vagas, isso em março, com um destaque aí dentro das áreas econômicas para o setor de serviços, né, que teve mais de 57 mil vagas criadas, e indústria de transformação, com mais de 10 mil vagas criadas, e aí o destaque negativo para agropecuária, com mais de 17 mil, e comércio, com quase 6 mil vagas aí fechadas, isso dados de março. Né? Aqui a fonte, né, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, que foi divulgado hoje, aí, até vou passar para o último slide aqui, que é a variação mensal, né, das vagas de trabalho em 1.000 vagas, né? Como a gente pode observar, depois de uma queda forte em dezembro, né, a gente teve 3 meses positivos, e antes de dezembro e novembro, que foram meses negativos, a gente vinha com vários meses de criação de trabalho, né, criação de vagas de trabalho formal, carteira assinada. Então, de uma forma geral, está se criando emprego, mas com essa questão da desaceleração desde janeiro. Mas, no mais, é isso aqui. Isso aí vem em linha do que a gente veio das outras apresentações, a gente vem desde o ano retrasado, na verdade, com esse cenário aí de recuperação da economia. Talvez não na velocidade que as pessoas queiram, esperem, né? Mas pelo menos a gente enxerga isso e, como tu comentou mesmo, com a inflação controlada. Eu acho que isso aí é o principal, né? E para a gente que trabalha aí no mundo dos investimentos, o juro baixo, inflação controlada, dá uma previsibilidade maior. Óbvio, né, para quem estava acostumado lá na renda fixa com aqueles títulos pagando 15%, 16%, 20% ao ano, vai ter que procurar outro tipo de investimento, mas de uma forma geral a gente consegue mais oportunidades, né? Quando você tem fundo, ações, renda fixa, enfim, é um cenário bastante positivo. Se alguém ficou com alguma dúvida aí, pessoal, peço para colocar aqui nos comentários, né? Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente também. Quer falar mais alguma coisa, Daniel? Não, no mais é isso mesmo. Beleza então, pessoal. Um abraço a todos aí. Até mais. Tchau, tchau.